boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada aí, Guilherme, Celestino, pelo evento, parabéns. Está em Brasília aqui, eu lembro há 20 anos, fiz a primeira entrega aqui do Sudoeste pela Direcional, um carinho enorme por essa cidade. E, junto com minhas colegas aqui, o palco feminino, a gente vai trazer agora o tema depois que o cliente comprou, né? Até aqui a gente falou muito de venda, falou muito de marketing, mas a gente não pode esquecer que a gente não fez ainda o que a gente tinha que fazer. Que é entregar o produto para ele, é entregar o sonho dele, é entregar a conquista que foi mostrada aí em tantos painéis, em tantas discussões ao longo do dia. A gente sempre no mercado imobiliário discute muito a obra, discute muito o financeiro, mas a gente muito recentemente tem entendido que o principal ator é o cliente, é a pessoa, é aquela pessoa para a qual a gente cria toda a estratégia de negócio. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Experiência do cliente, o que é isso, né? O que é experiência do cliente? Muita gente ainda olha para a experiência falando de atendimento. É simplesmente colocar uma pessoa que escuta o que o cliente precisa e resolve os problemas dele. E a gente vai falar um pouco como essa lógica, e que bom que ela chegou no mercado imobiliário e já chegou muito nos outros mercados, já mudou. Não é mais atendimento só, não é mais relacionamento só, mas nós estamos falando de experiência de fato, porque nós, pessoas, estamos agora no centro das atenções. Então, pegando esse tema um pouquinho aqui, com todas as palestrantes aqui conosco, nós vamos entender 3 empresas diferentes, de locais diferentes, produtos diversos, como é que a gente traz o cliente, como é que o cliente hoje fica na estratégia de negócio dessas empresas. Eu vou começar aqui com a Dai, falando um pouquinho aí da FG, como é que é isso, Dai? Como é que é essa conquista e essa mudança que aconteceu nos últimos anos, dessa percepção do cliente na estratégia? Testando, funcionando. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, especialmente com essas mulheres incríveis. Um painel com elas, isso para mim é gratificante. Bom, para falar um pouquinho da FG, né? Eu acredito que a FG, ela já nasceu com a essência de experiência com o cliente, né? Os fundadores, nossos fundadores, eles são muito acessíveis. Então, lá no início, eles atendiam os clientes. Eles já geravam esse relacionamento, já automaticamente essa experiência. E qual cliente hoje que não gosta de ser atendido pelo proprietário diretamente, né? Isso já gera uma empatia, uma conexão, uma sensação de importância para o cliente. Então, já era natural. Então, antes mesmo da gente falar de CX como estratégia, já acontecia isso. Depois, com a empresa crescendo, foi percebido a necessidade de organizar melhor a estrutura da empresa, né, trazendo processos, uma gestão específica, e assim a gente vem crescendo até então, né? Além disso, a gente está trabalhando muito na construção da jornada, né, desde a parte de pré-vendas até a parte do pós. Então, hoje, que eu vejo, inclusive, que é um trabalho infinito. Isso nunca vai terminar, né? Porque a expectativa muda, o comportamento do cliente muda, o mercado muda. Então, a gente precisa estar sempre acompanhando e fazendo esses ajustes. Quantas estratégias, pensando no cliente, a gente fez um ano atrás, que hoje a gente tem que revisitar e falar que isso não funciona mais, né? Então, mais ou menos é isso que eu vejo. A FG também trabalha muito com hospitalidade e lifestyle. E de qual forma? A gente tem uma frota de aviões e a gente oferece experiências para o cliente aéreas e náuticas e também vivências dos nossos apartamentos, para que os clientes possam experimentar, né, como que é morar no FG e também conhecer a nossa cidade. Porque lá é uma cidade diferenciada, né? Tem muita segurança. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente foi caminhar de manhã, eu e a Juliana, e a Juliana falava, cuidado com o celular, né? Eu, por morar lá em Balneário, não tenho essa preocupação.
Então, as pessoas de fora não entendem isso. Então, essa questão de a gente mostrar o lifestyle é com esse objetivo. A gente busca o cliente com a nossa aeronave, traz ele para viver isso em Balneário Camboriú, experimentar um apartamento nosso decorado, pronto, entregue, enfim, e também viver essa facilidade com segurança dentro da cidade. E assim a gente acaba convertendo também. O foco do que você está falando, né, Dani? Que a experiência física, a experiência presencial, né, de relacionamento já existia muito. O que hoje a FG vem fazendo é a organização dos dados e informações. Então, aquilo que se tinha de sentimento, você transita hoje para ferramentas que mostram efetivamente a satisfação desse cliente com esse produto, né? E aí a gente vai para contextos diferentes, né? A Mara tem um desafio diferente lá na Canopus, vem vivenciando um desafio diferente, o olhar do cliente também sempre esteve presente, mas ali tinha um trabalho muito grande de pessoas, de cultura, e aí, só para dar deixa, Mara, é engraçado que a gente vê muitas empresas com missão, com a marca do cliente na hora que a gente chega, né, numa sala, mas o cliente não está nas decisões, ele não está na hora que a gente pensa, né, nos negócios, na hora que a gente decide de fato o que vai entregar para ele. A gente acaba esquecendo e olhando para o eu acho e eu vou inferir e vou achar que ele vai gostar daquilo. Eu não pergunto, eu não trago ele de fato para a mesa. A gente vai falar também sobre essa questão da voz, mas Mara, dá seu depoimento sobre a cultura. Como que a cultura do cliente hoje é dentro da Canopus nessa transição? Agradeço o convite da Squad, você pensar aqui, eu também é uma honra para a Melissa que está junto, né? Muito obrigada. A Canopus, ao contrário da FG, foi uma mudança cultural. A Canopus tem 55 anos, nasceu em Belo Horizonte e hoje atua em São Paulo e Belo Horizonte. Pela história do mercado imobiliário, eu acho que todo mundo aqui conhece essa história, de que o cliente nunca foi sempre, né? Isso é uma cultura nova, é um bem essencial, ele precisa comprar, então eu não preciso convencê-lo. Essa foi uma cultura de muito tempo do mercado, e na Canopus isso não era diferente. Há 3 anos eu recebi o convite do nosso CEO para assumir a diretoria de relacionamento com o cliente e tentar mudar essa cultura. E o que a gente fez foi trabalhar em dados. Como eu tenho, o que eu tenho, como eu trato esse cliente, como esse cliente se sente tratado, é o principal ponto. Tentar olhar de fora para dentro e não de dentro para fora. E quando a gente percebeu, o sentimento do cliente era esse, de que ele era atendido reativamente, ou seja, ele provocava o atendimento, mas ele não tinha um relacionamento, ele não sentia uma experiência em estar conosco, apesar dos nossos ciclos serem de 7 anos, o nosso Canopus, né? Se a gente for pensar em cena, só de obra é isso, né? Então, o nosso ciclo é longo e mesmo assim o cliente não sentia um vínculo conosco. E aí a cultura foi vamos mudar a mentalidade interna para mudar essa visão externa. E começamos o trabalho, o primeiro passo foi contratar a Qual, a gente trouxe uma empresa especialista nessa experiência, como mudar, fizemos o diagnóstico, não fomos surpreendidos, porque já havíamos indícios dessa visão do cliente, e a partir deste ponto começamos a experimentar. Primeiro, uma comunicação muito clara dentro da empresa de que a autogestão, nossa diretoria executiva, tínhamos mudado a mentalidade, o cliente era a nossa prioridade, e o segundo ponto foi estabelecer metas empresariais dessas corporativas que garantissem que as pessoas enxergassem esses números. Então, o número de satisfação do cliente, o número de detratores das pesquisas, tira um pouquinho do quadro. mostrado para a empresa e começou a ser um gatilho para a remuneração variável. E aí, a partir desse momento, a gente começou a ter uma mudança de cultura. O cliente passou a ser visto por todos, e a partir da voz do cliente, ele
gente começou a retroalimentar as áreas. Então, se o cliente reclamava da venda, se ele reclamava do produto, se ele reclamava da assistência técnica, imediatamente as áreas eram comunicadas dessa insatisfação e o plano de ação era feito para que aquilo não se repetisse. O lado bom também, né? Os elogios eram reforçados e as práticas boas replicadas. E a partir disso, a gente mudou muito, né? A reputação mudou, a visão do cliente mudou, hoje eu tenho números muito melhores e isso ajuda na fidelização. A gente tem um público de investidores também, como clientes, em razão do produto, para aluguel de shopping, e esse cliente hoje ele é tratado diferente, então eu consigo jornadas diferentes, com um olhar diferente para cada nicho. E a gente conseguiu um grande passo. E eu queria só fazer um comentário aqui no painel hoje de manhã, que foi gratificante ouvir o CEO, que foi o André Moretti, mencionar a importância do cliente. O painel de estratégia do negócio e o CEO mencionando o quanto é importante o cliente. Isso para a gente, né, é muito bom ouvir de cima. Assim. Isso é música de nossos ouvidos. Perfeito. Obrigada, Mara. Agora a gente vai escutar um pouquinho a Juliana Gacharali falar da Cirela, mas do grupo Cirela, né? Porque o desafio Cirela é um desafio gigante, quem sabe aí, da potência da marca no mercado de São Paulo, no mercado Brasil como um todo. A Cirela não está só em São Paulo, ela tem, né, a Ju vai comentar, mas tem 3 bandeiras, né? Ela trata ali desde o Minha Casa Minha Vida ao alto padrão, passando pela Living, Vivaz, Living e Cirela. E aí, Ju, a questão da estratégia também dentro da Cirela, né? Todo mundo, é fácil dizer, a Cirela já tem estratégia e o cliente está no centro há muitos anos, mas de fato, do lado de dentro, vivenciando o cliente no dia a dia da operação, conta para todos como é que é isso, como é que é vivenciar esse cliente aí no centro da estratégia de negócio. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, a Cristina, a Fátima, a Demi. Estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom, lá no Grupo Cirela, eu acredito que a gente viveu em algumas ondas, passando por momentos iniciais de metrificação da experiência do cliente. Acho que para as pessoas que estão mais tempo na linha de relacionamento, vai lembrar, né, que era muito ligado ao atendimento em si. A gente viveu essas ondas dentro do grupo. Então, o primeiro movimento muito forte que a gente percebe é quando a gente metrifica isso. Então, vieram inúmeras metodologias, principalmente de pesquisa, que ajudaram a gente a entender o que a área de relacionamento tanto falava, né? Então, foi uma primeira onda que a gente percebeu. O segundo momento, assim como a Canopus também, trazer isso para a remuneração variável, para dar a visibilidade, a importância, comunicar isso para a empresa, de que era de fato importante. E uma terceira onda, agora com uma força muito grande, é a alta liderança comprada com um propósito. Eu acho que o que mais importa nisso é a força de tração que recebe a temática dentro da companhia. Não é uma visão romântica, né? Para quem não conhece muito, não está no dia a dia, parece que se é experiência do cliente, fazer coisas legais para o cliente. Isso é também, né? Você planejar no detalhe um evento, uma experiência, trazer sensações, né? Você conseguir de fato encantar o cliente faz parte completamente, mas não é só. Quando você fala de estratégia de cliente, você está falando de pessoas, você está falando de processos, você está falando de decisão de negócio. Se o cliente não tivesse centrado dentro da sua estratégia de negócio, está fadado, né, a não de fato fazer o CX acontecer. Então, as ondas que a gente foi acontecendo no Cirela foi trazendo para a gente maturidade para entender o que de fato nós queremos com a experiência. Quando o cliente compra o Cirela, o que eu quero que ele sinta, o que eu quero que ele fale de mim. E muito importante disso, né, a gente
está no mercado da construção fazem pouco de recorrência, né? O meu cliente vai comprar 1, 2, 3 imóveis na vida, mas a marca tem muita importância. Então, empresas que querem ser perenes, querem continuar tendo relevância, né? Além da estratégia de negócio, precisa cuidar muito da marca. A gente acabou de ver um painel agora, uma apresentação, onde a estratégia de venda foi amplamente divulgada, que faz parte do nosso negócio. A gente precisa encantar o corretor para quem compra o produto para que seja vendido. Faz parte da nossa estratégia de negócio. Mas isso, de igual forma, é uma máquina de fazer expectativas. Eu gero expectativa nesse cliente. E se a gente não é sustentável, se a gente não tem eficiência para carregar isso ao longo de uma jornada de mais ou menos 8 anos, isso para os empreendimentos, né, mais padrões, a gente está falando de algumas obras que têm 6, 8 anos de duração, é insustentável. E no mundo de hoje, né, que a gente vive, no mundo que o cliente tem muita voz, eu acho que a gente tem percebido muito isso, né? O poder da fala, o poder da comunidade, o poder de falar das marcas saiu da TV, saiu das grandes empresas de mídia que a gente tinha há 10, 15 anos atrás. Hoje a gente tem as redes sociais, hoje a gente tem as pessoas com muito poder de fala, com muita influência, né, dentro de microcomunidades. Então, ter relevância na experiência que você propõe, que você vende, ela é vital. Eu não acho mais que ela é fundamental, que ela é necessária. Ela é vital para que a sua marca se perpetue ao longo do tempo. Maravilha. E aí vamos conectar, eu acho que o público, né, e o pessoal quer entender isso na prática, né? Como é que a gente está falando da estratégia, tá bom, a gente já entendeu que o cliente na estratégia e a estratégia é olhar ele no ponta a ponta e retroalimentando as áreas de negócio. Mas como que a gente faz isso para dentro, né? Existe uma metodologia, a gente discute muito entre a gente tem aqui empresas também que já trabalham com processos. A gente sabe que a dor hoje, processo e comunicação, que é modelo de gestão, é de fato a dor, porque a tecnologia está acessível e muitas acessíveis. Mas por que às vezes não dá certo? Por que não implementa? Porque a gente tem que definir políticas, processos, papéis e responsabilidades. Então eu queria uma contribuição de todo mundo nessa gestão da voz do cliente, que é isso que se faz na estratégia de cliente. A gente traz a voz para que a voz comunique com as áreas o que o financeiro precisa melhorar, a engenharia, a área técnica, projetos. Então, como que internamente é esse diálogo das áreas? Como é que o CX encontra essa conexão com o back-office da organização como um todo? Tá? Para começar, quer começar, Dani? Eu vejo que eu interpreto a gente como porta-voz do cliente, né? Então, não é um evento ou, enfim, um workshop ou uma comunicação interna que você passa esporadicamente. É uma construção diária, é a demanda do dia a dia, né? O cliente, ele vem, faz uma solicitação para nós e nós precisamos da equipe interna para poder passar a informação para o cliente, né? Então, eu vejo que ali na FG a gente vem mudando o nome da área também, né? Para dar mais força, para que as pessoas consigam perceber o cliente com uma certa urgência. Então, toda vez que vem alguém da área do cliente solicitar alguma coisa, precisa vir a resposta rápida. Mesmo que, às vezes, aquela informação vai levar mais tempo, mas a gente precisa trazer a clareza para o cliente, de falar, senhor cliente, vai precisar de tanto tempo para passar essa informação para o senhor. Então, isso que eu vejo, que é o dia a dia. E a gente tem essa responsabilidade de cobrar isso das áreas de uma forma de que eles consigam perceber a importância do cliente. Então, isso para mim é uma construção diária mesmo. Na Canopus e na Cirela, meninas, né? Como que isso acontece, né? Essas discussões da retroalimentação, né? Eu vou dar um passo aqui um pouquinho para trás, Ju, que foi o que a gente percebeu, que quando, né, a gente começou a tratar do tema,
que eu não tinha, a gente, né, nós da Canal, não tínhamos um time de relacionamento capaz de falar sobre o cliente. Então, o primeiro passo que a gente fez foi qualificar o time, para que ele entendesse a importância dele, quanto era importante aquele trabalho. Então, foi um trabalho intenso de treinamentos com essa equipe, para eles entenderem o papel, colocar cada um dentro da função que ele tinha mais aptidão para poder praticar, para poder se encontrar naquele papel, e ele conseguir ser um multiplicador daquele assunto dentro da Canopus. A gente, por muito tempo, foi intuitivo, né, o trabalho do relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente. Ele só foi percebido como uma experiência depois. Então, as pessoas que vinham, que têm mais tempo atuando, elas atuavam intuitivamente, sem saber uma técnica, sem ter processo. Então, a gente passou por um processo de qualificação do time antes de multiplicar essa mensagem. Então, todo o time hoje é um multiplicador dessa mensagem, da experiência, da importância da experiência do cliente. Então, qualquer ruído com o cliente, qualquer ruído de comunicação que esteja do lado de fora, ele é divulgado por todo mundo, por todo o time. Então, o time hoje consegue acesso a todas as áreas porque ele sabe se comunicar, ele sabe levar essa mensagem. Então, a equipe ganhou confiança, ganhou credibilidade. Então, eu tenho um time forte, não sou eu, Mara, que saio divulgando que o cliente é importante. Todo mundo. Eu tenho um time engajado, um time que conhece, que sabe o que fala. Para nós foi o principal ponto. Ótimo. Ju, acho que esse ponto que a Mara trouxe é muito importante, porque traz, acho que, os motores da retroalimentação, que é a forma como você leva isso para as demais áreas. A forma sistêmica, pessoas que conhecem com profundidade o processo, o sistema, as áreas como todas, para fazer as conexões, né? Eu costumo dizer que as áreas de front com o cliente têm uma temperatura muito próxima, né, do cliente. Então, o nosso relógio, ele roda na velocidade do relógio do cliente. Talvez uma área mais distante, uma área mais processual, ela vai rodar um tempo determinado para ela. Então, trazer isso, conhecer também o seu cliente interno, é também ser estratégico para gerar a movimentação de CX dentro, né? E se a gente parar para pensar na forma prática disso, fazer CX nada mais é que levar a mensagem, ser porta-voz, né? Conseguir trazer de forma estruturada e sistematizada o que são de fato dores do cliente. Porque no final do dia, não é você que vai mudar o processo financeiro, não é você que vai mudar o processo da engenharia, você vai movimentar, influenciar para que as áreas consigam ter essa reflexão. E por isso que tem que ser na minha opinião e percepção de experiência, um movimento muito estruturado e casado. Quando tem uma alta liderança comprada por tema, eu tenho visibilidade desse assunto, eu tenho a empresa entendendo que isso é de fato importante, eu tenho modelo de remuneração aplicado à satisfação do cliente, eu queria um mecanismo, né, uma forma de que os assuntos sejam endereçados e de fato resolvidos, né? Então, para as áreas, né, que tem, né, uma proximidade maior, é estruturar isso baseado em dados, visão sistêmica, entender as limitações das áreas, onde é que está o ponto de dor e principalmente relevância. Separar aquilo que é um insight, aquilo que pode ser uma oportunidade de melhoria, do que é de fato uma dor que precisa ser resolvida rápido, com agilidade, porque o cliente é hoje, é agora, com muita velocidade. Se a gente não atende isso, é ele falando de você mal da sua marca, é isso ganhando visibilidade de uma forma, de uma velocidade que é difícil até de acompanhar. Então, é muito importante ter pessoas preparadas, treinadas para conseguir fazer a leitura eficiente disso para transmitir, obviamente, para as áreas de negócio de forma eficiente também. A gente tem um desafio, é longo, né? Uma jornada longa, é uma jornada de muitos assuntos. Então, o cliente ele tem relacionamento financeiro, ele tem uma expectativa da construção de produto, ele tem um repasse ou financiamento que acontece antes,
vai acontecer depois, que é o pagamento. Então, ele tem uma trajetória de diversas frentes dentro da empresa. E o que muitas vezes a gente vê é uma área de relacionamento que é uma recepção e um telhado de vidro. Ela não está estruturada, ela não sabe dos dados, ela não sabe quais são os top atendimentos que ela tem, quais são os problemas que aquela empresa tem com o cliente mais frequente. Ela não tem uma pesquisa. Quantos de vocês sabem se eu projetei um produto para um determinado perfil de cliente, persona, e se de fato eu ainda tenho nesse produto essa persona? A gente faz a largada, mas a gente não acompanha a vida desse cliente. Então, ainda há muito espaço no nosso mercado imobiliário, diferente de mercados do carro, do varejo, do e-commerce, que já entenderam que a gente precisa entender esse cliente e as pessoas no longo prazo. Eu, na venda, ele não saiu do produto. Ali eu só gerei a expectativa para ele de compra. Ele vai pegar o produto 3 anos depois, 2 anos depois, e às vezes, né, num processo como FG, 5, 8 anos depois de uma compra. Como é o meu relacionamento com ele durante esses anos? Eu vou só esperar ele pedir boleto e vou só fazer uma comunicação na hora que eu for entregar? Então é sobre isso que a gente está falando, né? E vamos conectar com a tecnologia. Por que hoje fala-se de experiência através da tecnologia? Porque a gente fala de volume, nós estamos falando de muitos clientes, entender o cliente por tecnologia. E aí eu queria trazer esse tema para cá um pouco, né? Sobre CRM, sobre canais de comunicação, WhatsApp, IA, né? Atendimentos automatizados. O que isso significa no dia a dia nessas 3 empresas aí de atuação? Vamos começar agora pela Ju para a gente variar um pouquinho o painel. Legal. A gente tem um desafio grande na Cirela, né? A gente tem hoje a marca Vivaz, que tem 8 anos de existência, a marca que cuida hoje dos nossos produtos Minha Casa Minha Vida, e a gente tem um volume absurdo, né? Dependendo, obviamente, das empresas aqui representadas, mas a gente tem hoje, no total, 65 mil clientes ativos, mais da metade clientes da Vivaz. Então, a gente tem um volume muito grande de clientes. Hoje, a Vivaz, hoje, com 8 anos de vida, já representa um pouco mais da metade do que a linha Cirela já de clientes ativos, né? Então, o desafio é gigante. Já na Living, eu tenho meu médio alto padrão, né? Um cliente bem mais exigente, com uma sensibilidade muito grande econômica também, no sentido de perceber qualidade, aquilo que ele espera, ele compra confiando muito no nome do Grupo Cirela, e o meu cliente de alto padrão e luxo, que é uma experiência mais personalizada. Então, a IA, né, a tecnologia, ela entra como ferramenta, né? Quando eu penso no mercado mais econômico, como eu consigo gerar uma experiência personalizada no alto volume? É impossível fazer isso de forma manual. É impossível você conhecer as pessoas, entender suas dores, aonde você precisa atuar de forma manual. Precisa ter tecnologia, precisa ter sistema para te dar minimamente visibilidade, né, operacional disso. E quando você fala com o mercado do alto padrão, é importante também para a construção de histórico, de repertório, de conteúdo, né, de trazer proximidade. A gente tem um papel do corretor que é muito importante, que é quem conquista o cliente traz, mas por muitas vezes isso fica lá. Não é um conhecimento, às vezes, que vem para o incorporador, como um conhecimento estratégico. Enquanto você traz tecnologia para isso, para você conseguir resguardar e ter isso como arcabouço de conteúdo do seu cliente, é importante para construir novas estratégias de relacionamento. Para saber quem é ele, as preferências, quem é o filho, quem são os pais, quem vai morar no futuro. Tudo isso constrói personalidade para a gente saber e conseguir desenvolver e desenhar experiências cada vez mais personalizadas. Então, eu acredito muito que são ferramentas fundamentais para o médio, né, para o econômico ao luxo, dependendo da sua estratégia, para a gente conseguir fazer uma experiência personalizada. Vocês lá na Canopus estão passando também por alguns momentos de reflexão, de implantação de sistemas, né, Mara? E ela é apoio para dar um serviço para o cliente. Na verdade, o cliente também quer
necessidade. A gente precisa ter um time de pessoas que acolha e que traga quando esse cliente precisa de ajuda para dentro de casa, mas muitas vezes ele quer se resolver por conta própria, num portal, num telefone, num toque. Nós estamos assim. Então, como é que isso um pouquinho hoje também lá na Canopus, Mara? Na Canopus como a Cirela, a gente tem produtos diferentes, né? Tem o alta renda e o média renda. A gente ainda não tem Minha Casa Minha Vida, é apenas um projeto. E aí você tem que estar bem isso, dividir o cliente de uma linha que a gente chama de Vertineio, um produto que a gente chama de Smart Life, que é o que o marketing usa para poder identificar esse produto. Esse cliente é isso, ele não quer falar ao telefone, ele não quer mandar nenhuma mensagem, ele quer clicar um número, né, no bot. Claro que estou falando de bots que ficam ali horas e dias e não consegue falar com ninguém, mas ele quer um boleto, ele quer clicar 1, 2 e o boleto aparecer na tela dele. Mas antes disso, o que nós fizemos? A gente trabalhou em processos, e você sabe bem disso, você me ajudou muito. Eu não tinha processos que sustentariam qualquer tecnologia. Então, eu não tinha pessoas treinadas, eu não tinha processos estabelecidos antes de ter essa tecnologia. Então, esse trabalho foi feito de qualificação, e esse trabalho é contínuo, né? Ninguém sabe tudo, então o treinamento é contínuo. Ontem eles estavam com um time no TIM, vocês viram, os maiores museus a céu aberto do Brasil ou da América Latina, estava com o time todo lá ontem treinando, então o treinamento é contínuo, ele não para. Os processos estão sendo criados, a gente está revendo agora com vocês as pesquisas, implantamos pesquisas, nós já entendemos que é uma hora de fazer uma revisão. Então, assim, e agora sim a gente tem estudado as tecnologias com mais vontade de contratar. A gente já conversei com o pessoal que apresentou o que era e tudo, mas agora sim, com o campo mais fértil, com as pessoas capacitadas, com os processos bem definidos, a gente está pronto para um momento de tecnologia. Então, a gente está no momento de construção disso. Então, a gente ainda não tem, eu sou um case de tecnologia, mas estamos prontos para partir para isso. Essa fala da Amara é muito interessante, porque a gente tem péssimas também experiências. Tecnologia não resolve tudo, porque IA ela tem que ser treinada, a inteligência artificial precisa de treino. Se eu não treino uma pessoa e não treino uma IA, ela vai gerar uma experiência ruim do lado de lá. Então, só para deixar ver, né, a gente falar sobre IA dentro principalmente do pós-venda, na venda, ele já aconteceu, está mais fluido, é mais fácil, mas no pós-venda nós temos uma série de dificuldades a vencer, para que a gente tenha uma inteligência artificial de pós-venda, que fale sobre o boleto, sobre o financeiro, sobre a regra de cobrança, de negociação, sobre a política de obra, se está atrasada, não está atrasada, no prazo, se ele pode visitar, não pode visitar, é realmente muito mais complexo, não é só anexar um documento. Por isso, a base de conhecimento, curadoria e treino para guiar no pós-venda, ela é muito necessária e não se coloque IA para substituir uma pessoa que você também não treinou. Né? Você não tem uma pessoa treinada e você leva isso para uma máquina a responder aquilo que você não fez com uma pessoa. Só pegando o gancho de processo, essa defesa e esse conhecimento que eu acho que esse cuidado com a experiência que a gente não pode quebrar de forma alguma nessa relação. É usar a tecnologia a favor e com inteligência, não perdendo a experiência de fato que o cliente tem com a sua marca e com a sua empresa. E aí a FG sim também está fazendo um processo, né, junto ali, as duas menos, mas a FG está fazendo uma estruturação de CRM mais robusta, né, Dário? E aproveitando o teu gancho, não só pessoas para treinar IA, mas para implementação do sistema, né? A gente recém implementou a parte de pós-vendas, o Salesforce. Eu estou apaixonada pelo sistema, porque é a primeira vez que a gente começa a conseguir ter a visibilidade do que está acontecendo com aquele cliente, né? Mas é um processo ainda, né? As pessoas ainda estão se acostumando, esquecem de registrar lá, enfim.
dizer é que se eu não tivesse uma especialista contratada para fazer essa implementação, se eu não tivesse contratado uma consultoria para me ajudar na construção dos processos, né? Se não houvesse esse peso, eu não teria concluído. Então, sim, a tecnologia ela é maravilhosa, ela facilita a operação de fato, mas ela não substitui o humano em nenhum momento. Né? Aí quando um cliente precisa ser acolhido, a gente precisa estar. Né? Aí lógico, depende, né? Tem casos e casos. No caso FG, os clientes são de altíssimo padrão, então eu tenho atendentes exclusivas para cada cliente, para que acompanhe a solicitação dele desde o início até a conclusão. E a tecnologia facilita, mas a forma como a pessoa está atendendo não elimina. Então, o conjunto dos dois é que realmente faz o sucesso, né? E torna o cliente mais feliz e satisfeito. Isso aí. Tem uma frase do Bezos, né? Eu gosto muito da Amazon, porque ela é muito simples e muito prática no que ela faz de experiência em toda a sua visão. E o Bezos traz duas expressões. Primeiro, que quando a gente fala de experiência do cliente, o cliente a gente tem que acolher ele como um anfitrião numa festa. Ele é o convidado de uma festa. Então eu tenho que apresentar para ele o local, eu tenho que dizer, eu tenho que oferecer a melhor comida. É isso, ser anfitrião desse cliente. Esse é o papel, de fato, de um relacionamento com o cliente que representa a instituição, né? De fato, agora ele já tem uma relação de longo prazo com a marca. Então é ser anfitrião. E a segunda que eu gosto mais, ninguém quer ficar ligando para a empresa, né? Ninguém quer chamar por um atendimento. Quando tem um atendimento, é porque algo aconteceu que ele precisa de você. Então acolha isso bem, né? E mais do que isso, entenda os motivos para evitar que isso aconteça. Porque às vezes há caminhos para evitar. Às vezes é uma comunicação que você precisa antecipar e fazer. Às vezes é uma retroalimentação que precisa acontecer de um processo, né? Às vezes são pessoas que precisam ser treinadas, qualificadas. Então esse é o olhar do CX. E para a gente ir numa parte gostosa do CX, que é a questão, né, dos eventos, das festas, do encantamento, vamos falar um pouquinho desse tema para a gente depois dar uma mensagem final. E eu queria que cada um falasse como é que é o evento de entrega, a visita, esses momentos que a gente tem um cliente tão próximo da gente, numa relação tão próxima. E na DAI e na FG, você tem uma história também bem presencial, né, de eventos. Estiveram em Miami agora, levando os clientes da FG. Conta isso um pouco também, DAI, e todas vocês sobre isso. Ali, como eu falei na minha primeira fala, né, a gente é muito forte com hospitalidade e lifestyle. Então, tornar a experiência, tanto daquele possível cliente que está quase comprando, ou aquele que já é cliente, está no nosso DNA. E a gente vem aprimorando isso cada vez mais. Então, recentemente teve um evento que nós patrocinamos a Fórmula 1 lá de Miami, e sempre a gente considera alguns convites ali para os nossos clientes especiais irem conosco. Então, a gente tem esse costume de fazer, dependendo de onde a gente está, a gente sempre, né, oferece esses convites. A parte de outros eventos especiais que a gente faz, que já é uma tradição nossa, são as paejas. A gente tem hoje 34 empreendimentos entregues e tem cliente por ano, e a gente continua fazendo para todos eles uma vez no ano, e a gente faz na temporada, ali, que é no verão, uma paeja no condomínio para todos os clientes, vizinhos, interagirem, e é tudo por conta da FG. Então, isso é uma forma de mostrar que é um investimento muito alto, mas é uma forma de a gente mostrar que a gente realmente se importa, né? E a gente realmente quer eles na nossa família. Eles esperam muito por isso. E funciona muito também porque às vezes acontece de ter algum problema no apartamento daquele cliente. Então, nessa ocasião, a gente está ali, conversa, consegue ajustar alguma coisa, a relação melhora de alguma forma. Esse é um evento que eu gostaria de compartilhar. E também tem os eventos de entrega, né?
2 momentos. A gente faz o evento de entrega do condomínio, que faz um evento maior. A gente gosta de mostrar a experiência do condomínio também, então a gente abre o empreendimento inteiro, mostra todas as áreas, coloca um profissional no salão de beleza, um profissional para cuidar das crianças, de entretenimento, no spa, uma massagem, né, coloca lá uma pessoa para fazer massagem, e o Chico faz o dia inteiro essa experiência do empreendimento dele, ele conhecer pronto. E depois tem são tantas informações que teria que ter mais tempo para falar, enfim, mas tem as entregas individuais. A gente faz um momento especial dentro do apartamento do cliente quando ele vai receber as chaves para todos eles. O engajamento é muito interessante. A empresa que relaciona a longo prazo e olha para a experiência como uma construção de longo prazo. Eu acho que a FG ela tem muito essa visibilidade, porque ela faz esse evento com os clientes e ela está sempre abrindo a porta. Um ponto também é a assistência técnica, né? Vocês não crivam, apesar de ter controle, de ter um método, não deixa de fazer, às vezes, algum atendimento que precise fora dos 5 anos, porque esse cliente é um cliente fiel e que compra, e que recompra e que traz novos compradores para a FG. Não é isso, Dari? Agora um pouquinho, Mara, também usa as experiências da Canopus com os clientes, como que acontece? O nosso cliente é diferente da FG, então o nosso tratamento é um pouco mais simples. Não tem uma frota aérea nem marítima como o meu cliente, mas o que a gente fez foi conhecer um pouco o gosto e as preferências do cliente. Então a gente testou modelos presenciais de entrega e a gente viu que há baixa adesão ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente não quer se locomover mais. Então as nossas entregas elas são virtuais, a instalação do condomínio ela é uma assembleia virtual e a gente convida cliente a cliente, se ele está apto, a receber as chaves no café. Então no café da própria Canopus tem uma sala, o cliente a gente prepara essa sala para receber e entregar as chaves. Então essa é a experiência final do cliente. Ao longo da jornada, o que a gente tenta criar são momentos importantes. Então, o que a gente achou que gera muito engajamento, diminui a expectativa, é a visita à obra. Então, para que esse é o evento que hoje gera maior satisfação desse cliente. Então, quando eu estou com 80% de obra, eu faço um evento na obra e disponibilizo uma unidade, uma tipologia de cada unidade, se tiver mais de uma tipologia, é claro, com um time de obra, o nosso time de arquitetura, um time técnico. E aí ele apresenta. Este realmente foi um evento que a gente teve uma grata surpresa com o retorno. Porque com 80% de obra, a expectativa desse cliente já está alta, porque já teve 1, 2 anos de espera pelo produto dele. E aí ele vê que está quase. É aquela daqui, ufa, vai ser entregue. Eu vou receber meu apartamento. E por outro lado, ele já fala, preciso me preparar para o momento financeiro. Então a gente teve a satisfação do cliente e ao mesmo tempo a gente prepara o cliente para a parcela, no nosso caso que não é associativo, né? O cliente toma o financiamento no momento da entrega dessa unidade e aí ele se prepara financeiramente. Então a gente ainda teve com essa ação um ganho financeiro. Eu tive uma antecipação desse recebível muitas vezes. O cliente entendeu que ele vai receber o bem dele. Então esse é um evento que para a gente, além de fortalecer o relacionamento, o vínculo, a gente ainda teve ganhos no negócio. E por fim, a gente tem um momento também que a gente faz com o cliente, que ele é mais simples, que é o boas-vindas, mas ele é muito personalizado. Ele deixou de ser um e-mail de boas-vindas para ser um telefonema. Então, às vezes não é imediatamente, porque dependendo do seu lançamento, o número de vendas é maior, mas alguém liga para esse cliente e fala qual é o portal onde ele tem que tirar o boleto. Eu não tenho um site, uma página robusta com esse cliente, um portal robusto, mas o que eu tenho, eu já explico para ele, falo quem é a Canopus, como ele se relaciona com a Canopus, quais são as regras contratuais dele. Isso também gerou um bom retorno.
e ele se sentiu acolhido no momento de muitas vezes da primeira compra e não sabe o que esperar. Esses são os principais pontos que eu acho que a gente ganha nesse relacionamento. Legal. No grupo, eu acho que vou dividir pelas marcas, fica mais fácil de dar linha de raciocínio. Quando eu olho para a Cirela, a gente tem alguns momentos importantes da régua, né? Assim que o empreendimento é lançado, a gente tem a Assembleia de Patrimônio de Afetação, que é um evento super burocrático. Na Cirela a gente percebeu que era muito importante fazer a conexão, a passagem de bastão do corretor para a área de relacionamento. A gente hoje tem, né, no nosso negócio uma relação de um para um, que acontece ali, o corretor vai na casa do cliente, toma café com ele, conhece os filhos, tem uma relação muito próxima com esse cliente, e quando ele compra, fechou o contrato, um beijo, tchau, e liga se precisar, né? Então tem uma cultura muito grande e a área de relacionamento de clientes entra nessa cultura. E a gente sai de um canal que é para uma central de atendimento em muitos casos, né, para um sistema que vai organizar as ocorrências, as chamadas do cliente. Então, para os clientes da Cirela, a gente fatiou essa jornada em alguns momentos para criar essa relação. Então, no momento inicial do lançamento, que passa mais ou menos para a apresentação, eu convido esses clientes para um evento que é naturalmente burocrático, que eu preciso fazer, mas eu transformei ele numa experiência. Então a gente convida o cliente para o restaurante mais renomado daquele momento, faz uma experiência diferenciada para chamar a atenção deles para que eles consigam ir. E lá nesse momento a gente se apresenta como relacionamento. Olha, agora a sua relação não vai ser mais com o seu corretor, você pode continuar falando com ele. Mas se você precisar de qualquer coisa, até pega suas chaves e pós, é comigo o relacionamento. Então tem esse contato inicial. Além disso, na Cirela a gente tem o Cirela Experience, que é um evento que acontece ao longo do ano e a gente faz eventos diversos, né? Eu já fiz experiências gastronômicas em restaurantes renomados, já levei os clientes para viver experiências em hotéis renomados, justamente para criar relação com a marca. A gente entende muito, a gente trabalha muito em conjunto com o marketing nesse sentido, porque a gente entendeu o quê? Gerar reputação, gerar business, né? Gerar o que o cliente faz de mim, eu preciso construir nele uma relação com a minha marca. Então, criar esses momentos de proximidade para a gente é extremamente estratégico. E a gente, lá no começo, quando a gente começou com esses eventos, a gente já fez Fashion Week Kids, já fez mini-chefs com os filhos dos clientes, e era uma loucura, os clientes amavam. E a nossa dúvida era, será que o cliente, nesse perfil, nesse padrão, vai querer entrar no e-mail e se inscrever para ser sorteado? Sim, os nossos clientes esperam esses e-mails, esses convites, porque são bem disputados, e já levamos eles para show, enfim. Então, para ser ela, vai muito para essa linha. Ali a gente faz parcialmente muitos desses eventos, principalmente afetações, lives de próximo espaço, a gente acaba sendo mais digital, até por conta do volume, né, que acaba sendo um pouco maior, mas ainda assim preserva muito a experiência presencial na inauguração do produto. Então, parecido com o que os colegas falaram, a gente faz uma imersão, então a gente faz uma conexão, né? Traz um monte de produto que foi lançado lá atrás para o momento da entrega, para ele reviver esse momento na entrega de chaves, que é o momento que ele esperou por 2, 3 anos de obra. Já na Vivaz, a gente tem um desafio grande, né? Eu estou falando de no mínimo 500 unidades de produto, 600, 800 unidades. Então, é tudo muito difícil no volume da Vivaz, mas a gente não abre mão de fazer o evento de inauguração. Para esse cliente, esse momento, ele é muito representativo. É o momento que ele chegou na linha de chegada. Consegui, paguei, peguei a minha chave. Eu vou morar, eu estou saindo da casa dos meus pais, estou saindo da casa de um parente, estou saindo do aluguel, estou saindo de algum lugar. Então, é um momento de muita celebração e de cheguei na linha de chegada que tanto eu sofri, cada centavo valeu a pena. Então a gente se esforça muito para que esse evento ele continue na jornada, para fechar a conta dele, né? É um evento que acaba tendo um
investimento financeiro mais controlado, né, detalhes aqui operacionais, mas eu faço parecido com o festival, então o cliente ganha umas fichas e consegue consumir alguns produtos, né, alguns alimentos de acordo com uma consumação mais controlada para ter o custo, para gerar o custo e conseguir fazer o evento. Mas para eles é incrível, eles postam, eles tiram foto, eles gravam, gera muita visualização, né, e gera muita movimentação nas redes sociais e a gente adora. Então, quando a gente olha para esse arcabouço de experiência, ela é muito pensada no que a gente quer gerar de sensações para esse cliente. Dependendo de cada marca, a gente vai atingir um público diferente, com necessidades diferentes, mas no final das contas é a concretização daquele sonho, daquele investimento. No final do dia, a gente está falando de pessoas, né? Confiou na nossa marca e levou, e fez o investimento financeiro. Para alguns, o maior investimento da vida é o momento de concretização. Então, para a gente, do Grupo Cirela, é um momento muito importante que a gente leva com bastante carinho e atenção. Nosso tempo acabou, né? Já está piscando ali. Eu acho que a gente é muito pouco para a gente falar de uma história de 8 anos de relação e de muitos assuntos que permeiam aí o pós-venda e a experiência do cliente no mercado imobiliário. Eu queria agradecer, Ju, Mara, Dai, pela presença aqui, agradecer vocês por nos escutarem e deixar um recado, que eu acho que é um recado que eu posso sintetizar no nosso olhar, né? Realmente preocupem em trazer o cliente para a estratégia e não só um saque, não só uma área de atendimento que aponta problemas dentro de casa. Ele traz a voz do cliente. Existe metodologia para fazer isso de uma forma estruturada, para trazer uma melhora para o negócio. E a gente já fez uma pesquisa, essa pesquisa da Crown, a jornada do cliente pode ajudar a resolver 54% das dores de negócio, porque quase tudo, ou praticamente tudo, tem uma relação direta com o cliente, tá?